Agora vamos falar sobre os últimos acontecimentos políticos e a mobilização para as eleições municipais aqui em Blumenau com o jornalista, também analista político, Alexandre Gonçalves, do Portal Informe Blumenau. Bom dia, Alexandre. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Obrigado eu por estar presente, poder conversar contigo e com teus ouvintes. Bom, vamos começar falando sobre essa mobilização que vem acontecendo, né? Há um prazo até 5 de abril para mudanças de partido, né? Essa janela partidária, a chamada janela partidária. A gente já teve a mudança do professor Gilson para a União Brasil, né? Sacramentada neste final de semana. O vereador alemão anunciou a ida para o PSD, César Campesato para o PL. Quem mais, né, assim, dessas pessoas que estão mais evidenciadas politicamente, que podem fazer a diferença, né? O que mais pode acontecer? Quais são as tendências? Tens alguma novidade para a gente? Essa é uma fase muito importante desse período de pré-campanha. Como você disse, a janela partidária está aberta até dia 5 de abril. E tem um processo de filiação partidária até o dia 6. A janela partidária só vale para os vereadores que querem ser candidatos. Agora, as pessoas que não querem ser, que não são vereadores, elas podem trocar até o dia 6, ou se filiar, quem não está afiliado, um nome novo, trocar de partido. E também tem um outro prazo importante, que é o da desincompatibilização para quem quer ser candidato. Bom, como você disse, são 3 vereadores que já sinalizaram que vão mudar. Outros vereadores já me procuraram nessa segunda-feira, já se manifestaram para dizer onde vão, que permanecem. Por exemplo, o vereador Bruno Cunha colocou uma mensagem nas redes sociais dizendo que permanece no Cidadania, e o Bruno Cunha não era um dos vereadores que eu imaginava que pudesse trocar de partido. A vereadora Cristiane Loureiro também sinaliza que com essa última movimentação do Podemos, que a gente pode falar um pouquinho mais ali na frente, que ela pode permanecer no partido que era o partido do prefeito Mário Hildebrand e agora passou a ser o partido da deputada Paulinha e do Fábio Fiedler. Tem 2 nomes muito importantes que a gente tem que ficar olhando para onde vão, se é que vão. É o secretário de Saúde, vereador Marcelo Lanzarin, que está no Podemos, se ensaiava para ir para outras siglas, mas tem encontrado dificuldade de entrar nessas siglas, e o Jovino Cardoso, que está no Solidariedade, que certamente não fica, e também ele é visto com desconfiança por outras siglas para entrar nelas. Por que desconfiança? Porque tem algumas siglas que já estão montando seus nomes, e quando elas vêm que talvez entre um vereador, quem já está ali fica pensando, bom, mas esse cara aqui vai levar vantagem, então eu não quero. Então essa é uma construção bem complicada. Então o Jovino e o Marcelo Lanzarin são 2 nomes que é importante que sejam observados. Um outro nome que eu quero ver qual vai ser a posição dele é do secretário de Educação, também vereador Alexandre Matias, um tucano histórico. Não se duvida que ele troque de partido. Tinha uma leitura que ele pudesse também trocar de partido. Então, são esses nomes da Câmara de Vereadores que a gente tem que ficar de olho nesse momento. E também tem outros nomes, né, que podem trocar de legenda para se movimentar numa eventual candidatura. Que é o momento agora, né, dessas negociações. O que se leva em consideração, Alexandre, num momento como esse, principalmente para aqueles que querem ser candidatos a vereador, numa eleição difícil como vai ser essa, né, de outubro? A contabilidade eleitoral e a viabilidade do projeto da majoritária. A contabilidade eleitoral numa nominata de vereadores, que tem 16, pode ter até 16 candidatos, tu imaginar assim, bom, esses 16 elegem, quantos votos eles fazem? Conseguem fazer o coeficiente eleitoral para garantir 1, 2? Bom, e desses 16, quem é que talvez tenha mais voto que eu? Quem é que tem menos voto? Então é isso que eles estão vendo. Então é por isso que entra a coisa que de talvez um medalhão, como um vereador, entrar numa determinada sigla que não tenha medalhões, ela pode ser bom por um lado, bom, vai trazer um cara de 2.000, 3.000 votos, mas pode afugentar 6 ou 7 de 500 votos, que vão fazer a mesma diferença. Então essa é uma leitura que acontece bastante. E outra é a viabilidade. Bom, o meu partido está acenando para que lado?
Por exemplo, o vereador Carlos Wagner. O vereador Carlos Wagner sempre se posicionou que não iria ficar do lado da administração municipal. Sempre se posicionou que queria ficar junto na coligação com o Partido Novo. E ele falou aqui para ti, em primeira mão, na última sexta-feira. Como o partido dele, União Brasil, começa a se ensaiar, estava próximo do Novo, começa a se ensaiar para estar no projeto do PL, o Alemão fez uma coisa bastante coerente. Pegou seu boné, bom, se vocês vão para lá eu não vou, eu vou ficar aqui. E foi para o PSD, porque ele já entendeu que o Partido Novo já estava muito inchado. Então são essas condições que fazem o candidato tomar sua decisão. E essa decisão é muito relativa, porque a velocidade da política acaba mudando e te deixando a pé ali. Então um movimento de A impacta no B e às vezes a decisão que tu tomou acaba não sendo a melhor. Agora é interessante porque nessa composição, né, para ser candidato a vereador, você olha muito a majoritária, mas tem também o olhar da majoritária para a nominata de vereador também, né? Porque em tese, são os candidatos a vereador cabos eleitorais importantes de qualquer chapa majoritária. Então a gente percebe a importância, são eles que vão estar pedindo voto para eles e para os candidatos da majoritária. Então, o teu exército começa pelos teus candidatos a vereador. Por isso essa importância e toda essa mobilização que a gente tem nesse momento aqui agora, né? Bom, o Podemos anunciou Fábio Fiedler como novo presidente do diretório de Blumenau, Fábio que é ligado à deputada Paulinha. Primeiro questionamento que eu te faço é que o Fábio Fiedler estava na política, de repente ele sumiu dos noticiários políticos, se tornou um empresário e, em princípio, né, dedicado às empresas. De repente, ele retorna para o cenário político. Qual a força de Fábio Fiedler, por exemplo, para mobilizar um partido como o Podemos, que até então a gente achava que ia ser uma debandada, que todo mundo deixaria essa legenda? Pois é bacana que quando a gente, eu até escrevi no Informe Blumenau nesse final de semana, saiu um coelho da cartola de um lugar inesperado. Porque é isso, o Podemos, que foi o partido montado pelo prefeito Mário Hildebrand no processo eleitoral de 2020, tinha tudo para se esvaziar com essa ida do prefeito para o PL. E iria provavelmente permanecer, mas a reboque desse conjunto de alianças que o PL deve fazer. Você fala da importância do Fábio Fiedler. O Fábio Fiedler nunca deixou a política propriamente dita. Ele deixou a política de mandato. Ele foi vereador por 2 vezes, mas vale lembrar que na campanha de 2022 ele coordenou a campanha do governador Carlos Moisés. Ele foi consultor da Casa Civil e andou com o governador Carlos Moisés todo aquele último ano. Vale lembrar que ele atuou também no gabinete da deputada Paulinha. Então ele deixou até ali essa vida política. Mas ele não queria entrar realmente nessa luta partidária, nessa briga partidária. Mas ele tem uma ligação pessoal, profissional com a deputada Paulinha e não pôde negar o convite. A gente conversei com ele durante o final de semana. E quem conhece o Fábio sabe como é que é o estilo dele. O Fábio é uma pessoa proativa e é uma pessoa que dá uma nova dinâmica. Então, eu já ouvi sinalização de pessoas que estavam pensando em deixar o Podemos, que digam assim, opa, talvez a gente possa ficar por aqui. Porque o Podemos hoje, com o Fábio Fiedler negociando e a Paulinha, era um partido que ia a reboque do projeto do prefeito Mário Hildebrand e agora passa a estar aberto. Porque, sim, em tese, as pessoas que estão lá são todas ligadas ao prefeito Mário Hildebrand. Mas as pessoas que estão lá, também algumas, são ligadas à vice-prefeita Maria Regina Soar, que pode vir a ser candidata. E para melhorar essa conversa, vale lembrar que a deputada Paulinha, até 2 semanas, estava com os 2 pés no PSD, que o seu marido, o Paulinho, prefeito de Bombinhas, já está afiliado. Ela participava de todas as reuniões do PSD, só que ela não pode trocar de partido, porque a janela partidária dela, de deputada, é só lá em março de 2026. Então, ela já estava fora, ela estava conversando com o PSD. Então, certamente essa movimentação, colocando ela na presidência do Podemos, teve o aval do cacique dos caciques do PSD, não tenha dúvida. Então, a probabilidade de ela também estabelecer uma conversa boa com o PSD e com o Partido Novo, os dois que estão juntos, é grande. Então, o Podemos
abre um leque que não tinha e ganha um protagonismo que também não tinha. A gente vê uma aproximação muito grande com o governador Jorginho, nesse caso, né? Mas também com a aproximação com o PSD, com o Novo. Então, Podemos tem 3 vertentes aí de escolha. 3 vertentes e 3 vertentes competitivas. Inclusive, que é difícil, obviamente, tu também vai me questionar sobre isso, mas é difícil, mas também pode vir a ter nomes para vice. Vamos lá, se permanece o time que está hoje na Câmara de Vereadores pelo Podemos, tem o Marcelo Lanzarin, que é um nome muito cotado para ser candidato a vice de A ou B. É um nome bem falado de vice. É bem falado, não quer dizer que vai ser ou que não vai ser. Exato. Segundo, tem a Gisele Margot Quiroli, que é a primeira suplente, que era um nome muito ventilado a poder vir a ser vice do deputado Egídio Ferrari numa eventual composição que ela iria para o MDB. Então tudo é especulação, mas são coisas que falam no bastidores. Mas esses 2 nomes hoje estão no Podemos e podem também ser moeda de troca. E lembrando que a eleição municipal de hoje, desse ano, ela é uma eleição que mira 2026. Isso que a gente tem que ter muito claro. Então, o projeto da deputada Paulinha é reforçar a sua possível candidatura a deputada federal em 2026. E caso ela consiga esse fortalecimento local, ela vai ser candidata a deputada federal e vai abrir uma vaga de deputada estadual, que é a vaga dela. Olha só. Então tem... É um leque gigantesco, como você falou, né? E cada dia a gente analisa uma situação, aí entra outra, já muda a marola, muda o mar. E lembrando, esse final de semana, Jorge e ouvintes, eu entrevistei um dos políticos mais experientes em atuação em Santa Catarina, que foi o deputado estadual Marcos Vieira, presidente do PSDB, que teve aqui na sexta-feira para um encontro regional. E eu fiz a pergunta sobre alianças e coligações, e ele fez uma resposta que é absurdamente óbvia, que eu também faço muito quando me perguntam. Bom, agora é uma fase do processo. A partir de 6 de abril, até o final das convenções, nós temos aí cerca de 4 meses, tem muita conversa e só vai ser definido em agosto com as convenções. E, Jorge, insisto, você já viu muito isso, eu já vi muito isso também. Já aconteceu das coisas estar definidas nas convenções e mudarem. E isso não é pouco usual, é muito usual. Então, ainda tem muita conversa. O que acontece até 6 de abril? As pessoas estão fardadas, estão inscritas para concorrer no campeonato. Não tem nenhum óbice a tu entrar. Aí começa uma outra negociação até dia 10, 15 de agosto. E tão interessante como essa de agora que a gente está vendo, né? Bom, mudanças na administração pública, Alexandre. O Mário vai fazer uma reforma quase que completa na administração pública, com a saída de muitos secretários para a corrida eleitoral. Pelo menos 10 secretários devem deixar. O primeiro vai ser o Leandro Índio da Silva. Ele vai se desincompatibilizar dia 28. A data é dia 6, mas por uma questão pessoal ele vai deixar antes, porque ele já tinha uma viagem agendada para evitar falatório, ele já sai agora. Então o Leandro Índio vai ser o primeiro a sair. E aí nem todos necessariamente estão saindo para serem candidatos. O Leandro Índio é um exemplo claro. Ele conversando, não sei se já entrevistou, ele sempre diz que não tem pretensão de ser candidato. Em janeiro aqui ele já dizia que ia se desincompatibilizar, mas ainda avaliava a possibilidade. Em 2020 eu escrevi a estranha desincompatibilização de 2 secretários municipais do PSDB, que foi o próprio Índio e o Éder Boron, secretário de Planejamento. Eles saíram, ficaram fardados, ficaram um tempo. Como eles não queriam ser candidatos, eles voltaram. Então isso pode acontecer com o Índio? Pode. Mas se o PSDB for uma chapa pura, o Índio não seria um bom nome de vice? Então tudo surge, então tem esse processo. Então além do Índio, tem outros nomes todos que vão deixar para ser candidatos. E um nome que é importante da gente ser observado, Jorge, é o do André Espezin, presidente do SAMAI, ex-secretário de comunicação, a pessoa mais próxima do Mário. Bom, ele sinaliza que pode deixar o SAMAI para ficar pronto para o jogo. Mas todo mundo que conversa com ele sabe que ele não tem nenhuma pretensão de ser vereador. Então, se ele está saindo, é para ficar com o nome a vice.
Então isso também é interessante, perceber quem está saindo para realmente colocar para vereador, né? Aí são os 10, aí talvez eu não vai me lembrar de cabeça, mas a Patrícia Morastoni, da Assistência Social, a Gisele do Paradesporto, Alexandre Matias da Educação, Marcelo Lanzarin da Saúde, o Junques lá da Itopava Central, talvez vá... Da Itopava Central não, desculpa. Do Garcia também deve sair. Me ajuda com outros nomes ali. Eu te escrevi no informe, agora me fugiu todos os nomes, mas são 10 na minha conta, contando o índio. Eu não estranho se o Mourão também se desincompatibilizar, porque o PSDB quer botar o bloco na rua. Quer botar o bloco na rua, isso aí. E na questão do índio tem um fator diferente do Éder, porque eles sempre foram técnicos, né? Pessoas técnicas. E o Éder, que é um técnico muito competente, um cara muito gente boa, mas ele não é um cara conhecido do eleitorado. O índio teve uma experiência nos últimos 5 anos que o projetou, que foi ser intendente da Vila Itopava, que é uma espécie de prefeito da Vila Itopava, numa região onde em 2020 deu 86% dos votos para o prefeito Mário no projeto de reeleição. Não é pouca coisa. Então o índio talvez tenha sentido o gostinho, né, desse carinho popular, porque o índio, afinal, tem esse contato diferente do Éder. Então, eu não duvido mesmo que o Éder saia, mas eu acho que a perspectiva do Éder vir a ser candidato é muito pequena, como eu acho que também que a perspectiva do índio ser candidato a vereador segue pequena, mas passa a ser um nome também para compor ali na frente. Quando esteve aqui, ele disse que a situação agora é diferente da do passado. Ele não confirmou uma candidatura, mas disse que era uma outra situação, estava bem diferenciado. Bom, só para confirmar os nomes, né? Marcelo Lanzarin, Silvio Zimmermann, Egídio Becauser, Gisele Margot, Valdecir Mengarda, Patrícia Morastoni Sassi, também tem o Juliano Junks, que também é do PSDB, lá do Garcia, né? E o André Espezin, são pelo menos esses nomes especulados. Especulados que devem, né? Não, realmente. A dúvida é o André, é o Junks, né? Mas, de novo, eu acredito que todo mundo se libera e se eventualmente algum deles ali na frente diz, não, realmente não tem mais espaço para mim, volta. Como pode ser o caso do André, como pode ser o caso do Índio, como pode ser o caso do Éder, se isso eventualmente acontecer. Exatamente. Bom, como vai ser a visibilidade de Maria Regina, hein, Alexandre? É uma pergunta que já me fizeram, né? Vai continuar, assim, estando ao lado do prefeito Mário, aparecendo em todos os eventos, ganhando destaque, depois de uma definição da pré-candidatura dela e tendo o Egídio no partido do prefeito? Os cristais se quebraram, né? Por mais que alguns tentem colocar panos quentes, mas a situação é essa, né? Não tem como ser diferente. O projeto hoje do PL do prefeito tem Egídio Ferrari na frente. Se especula ainda uma eventual possibilidade da Maria Regina ser a candidata a vice do Egídio pelo PSDB com o apoio do prefeito. Eu, sinceramente, nesse momento do campeonato, eu não acredito mais nisso. Eu acredito que o PSDB, a vice-prefeita Maria Regina, não quer mais isso. Eu já tenho dúvidas do empenho do prefeito Mário Hildebrand nesse momento, o prefeito que passou esses 3 anos primeiros de mandato apoiando o projeto da Maria Regina, que acabou ficando em segundo plano por conta da articulação do governador Jorginho Melo. Então, aí tu me pergunta, bom, mas como é que fica a Maria Regina? Lembrando que a metade praticamente dos cargos comissionados da prefeitura são ligados ao PSDB, que está na prefeitura há bastante tempo. E uma leitura que a gente pode observar daqui para frente, como é que vai ser a visibilidade, respondendo a outra pergunta, é que a prefeitura começou agora a fazer uma série de lives semanais, eu acho que são 2 vezes por semana, se eu não me engano, para falar da dengue. E lembrando, se a gente remontar a 2025, quando nós vivíamos a epidemia do coronavírus, graças às lives, né, e ao belo trabalho da prefeitura e de todas as prefeituras, o prefeito Mário, que tinha cerca de 8, 10 mil seguidores nas redes sociais, ali no Facebook, subiu para 32 mil seguidores. Não. Então, ela é um espaço importante de visibilidade. Em tese,
em tese, a Maria Regina tem toda a condição de falar sobre esses aspectos da saúde, que é a área dela, né? Ela não é da área da saúde, mas sempre foi da administração em saúde, sempre foi uma gestora nessas áreas. Então, o que se pensa é o seguinte, bom, então talvez a Maria Regina possa ocupar esses espaços de live até para ajudar a propagar mais seu nome e fazer o seu trabalho como gestora. As coisas acabam se confundindo e eu não vejo nada de mal nesse momento, né? Desde que não tenha um aproveitamento assim, eleitoral escancarado, eu não acredito que isso seja problema. Agora, vai acontecer isso? Eu tenho minha dúvida. Aí é aguardar para ver. Então, se a gente já tem que ficar de olho essa semana. Maria Regina vai para as lives? Já não foi na outra. Vai para outra live, vai para outra live. Vai ser só o Marcelo Lanzarin, que é nome falado de vice. Então, tem muita coisa para se observar. Mas eu acho que esse é um ponto de observação importante. Mas o prefeito ficou numa situação meio estranha aí, né? Nessa situação, não é? Ele está num partido que tem um candidato, até então apoiava a vice para ser candidata e agora... O prefeito Mário, eu acho que ficou ele ficou numa situação muito embretada. A palavra eu tenho usado é isso, porque ele ficou sem saída, ele está num barco, que é o barco que todos queriam, que é o do barco do 22, mas ele ficou sem poder de fogo. E, naturalmente, ele tende a ser o alvo dessa eleição, porque... Quem está na situação tem muita crítica, normalmente alvo de muitas críticas. E ele não vai ter, nesse desenho que tem hoje, nenhum candidato para bater no peito e defender seu governo. Ainda mais se a Maria Regina concorrer solo. A Maria Regina não vai fazer essa defesa do governo dele. Ela vai fazer defesa de pontos importantes da administração, mesma coisa que o Egídio, vai fazer defesa de pontos importantes da administração, reconhecer as coisas boas, mas ela não vai defender as coisas ruins. Não tem porquê no processo eleitoral, e muito menos o Egídio. Então, e o promotor Odair Tramontim, do Novo, certamente vai vir com uma artilharia pesada. Então, tem tudo para o prefeito Mário Wildro ser o alvo preferencial dessa eleição, sem ter uma pessoa para poder defender a sua administração, que, diga-se de passagem, é uma administração muito bem avaliada, tem muita coisa boa e, principalmente, nesses últimos tempos, no final do ano passado, no começo desse ano, deixou algumas brechas boas para serem exploradas pelos adversários. Alexandre, o prefeito Mário, quando se filiou ao PL, ele já sabia do ingresso do Egídio ou foi pego de surpresa, na tua visão? Eu vou repetir o que eu falo. Eu acredito que ele foi pego de surpresa naquele momento. Agora, esse cenário do deputado Egídio ser... E deixa claro, quase todo mundo foi pego de surpresa, né? A gente tem que falar isso. Esse cenário do deputado Egídio liderar uma chapa com o PL era um cenário falado, mas não ele no PL, ele no MDB. E com alguém do PL de vice. Então, eu acredito que ele trabalhava com a hipótese de que o Egídio fosse o candidato do Jorginho, né? Eu acredito que ele até trabalhasse com a hipótese que ele pudesse vir parar no PL, mas naquele momento, daquele jeito, eu tenho certeza que ele foi pego de surpresa. Até porque a gente conhece a personalidade do prefeito Mário, talvez... Se ele soubesse que aquilo tudo pudesse acontecer naquela velocidade, ele teria segurado um pouquinho o freio, porque acabou que ele, que devia ser o maior protagonista desse processo, acabou ficando no segundo plano. Então ficou ruim para ele também, né? De qualquer jeito, obviamente, ele está construindo seu futuro político depois que deixar a prefeitura. Mas isso também passa por um sucesso eleitoral, né? Porque também com certeza. Se toma uma ré aqui, daí todo mundo vai ter que ser repensado para o futuro. Com certeza. O Informe Blumenau fez uma análise na semana passada, né, do retorno do governador Jorginho para os prefeitos que apoiavam e fizeram campanha a Carlos Moisés, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa análise. Eu brinquei, e é uma análise, né, que foi o troco do governador Jorginho. Vale lembrar que em 2022... todos os prefeitos aqui do Vale fizeram campanha para o projeto de reeleição de Carlos Moisés. Todos, unanimamente.
O prefeito Mário liderou esse processo. Em tudo quanto é lugar, era uma festa. Claro, porque o governador Carlos Moisés, naquela época, sinalizava com ações muito importantes para as prefeituras. Ele criou um projeto de marketing, um projeto administrativo que era realmente muito sedutor, e os prefeitos todos começaram a sentir essa possibilidade. E aí aconteceu. E era uma eleição muito pulverizada, então a maioria dos prefeitos aqui tinham vários candidatos. O PP estava lá, o governador Carlos Moisés estava lá, o governador Jorginho, tinham vários candidatos que poderiam ser do campo do centro-direita. Claro que quando chegou o segundo turno, PT, PL, obviamente todo mundo desembocou no 22, era o projeto natural. E agora o que a gente percebe? Depois que o governador Jorginho ganhou com 70% dos votos no segundo turno, com força, ele começou a dar uma cozinhada nos prefeitos. E não é só os prefeitos aqui da região, prefeitos quase todos de Santa Catarina apoiavam. Então ele costurou, né? Ele quis passar aquela onda do Pix, ele deu um jeito de reverter essa imagem do Pix, dizer que aquilo ali era balela, que aquilo ali não existia mais. Cozinhou os governadores, os prefeitos que estavam com obras na cidade ficaram com o pincel na mão, porque não tinham como fazer, mas depois começou a cumprir os acordos, não antes dos prefeitos terem que fazer uma conversa reservada com eles, que tinham que... Mudou o nome do Pix, mudou isso, mudou aquilo e tal. Então o governador primeiro fez esse reacerto republicano, mas foi um reacerto. E agora no processo eleitoral, ele não tinha compromisso com nenhum prefeito. E aí começou a fazer algumas situações. O prefeito Mário Wildman é um exemplo claro. Em Indaial aconteceu uma situação que isso aí chamou muita atenção, né? O surreal da política, porque em outubro passado, o prefeito André Moser, que era do PSDB, ele foi para o PL, foi num ato lá com o presidente Bolsonaro, com o governador Jorginho, festa, e o prefeito André Moser não queria muito apoiar a candidatura do deputado Laércio, ex-deputado Laércio Schuster, ex-prefeito de Timbó, que se mudou para Indaial e já está trabalhando a sua candidatura há bastante tempo. Ele não queria apoiar, mas como o Laércio já estava no PL, bom, vou fazer essa construção, então... com o deputado. Mas ainda tinha uma discussão como quem seria o nome do vice. E o prefeito André Moser tinha uma ideia de emplacar o presidente da Câmara, o Jonas, que é do PSD, para ser o candidato a vice, e por uma surpresa, numa articulação do deputado Laércio Schuster com o governador Jorginho Melo, eles tiraram da cartola o nome da ex-esposa e mãe do filho dele, a Elaine Pickler, que é uma funcionária pública que nunca disputou uma eleição, que não tem uma experiência, e fez toda essa movimentação sem conversar com o André. Então aí tem uma questão muito forte da política. Então, poxa vida, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao André, e essas pessoas, mas o governador fez isso sem conversar com o prefeito da cidade, né? Sabendo que o prefeito também está com uma outra companheira, que é vereadora também lá em Indaial. Enfim, independente das questões pessoais, quando tu envolve um familiar num processo desse e não discute, não é nem questão de aceitar, é de discutir com a liderança que está ali, se criou um clima muito ruim. Então a gente percebe aqui na região, pega os cinco cidades aqui no nosso entorno, contando Blumenau, os prefeitos estão numa enrascada. Então quase ninguém vai liderar. O André ficou escanteado, o Mário ficou escanteado, o Kleber Vandal vai ter uma dificuldade muito grande de emplacar o vice, porque eles vão lançar o Paulo Queires lá pelo PL. Então ficou muito complicado. Ou seja, o governador Jorginho Melo, que a experiência diz tudo sobre ele está dando o troco nos prefeitos da região. Para ver. Estamos estourando o nosso espaço aqui, Alexandre, mas na semana passada você conversou com João Paulo Kleinubin. Sim. Que é um nome importante também em toda essa mobilização política, apesar de ter esfriado o nome dele como possível candidato, né? Tá fora. Mas o que você tirou do João Paulo Kleinubin? Na entrevista, nada. Esse é um barato. Como dizia meu pai... Jundiá ensaboado. É um barato conversar com o ex-prefeito. Ele é uma pessoa que tem uma visão acima da média, mas eu fiz os questionamentos, qual é a participação dele, porque todo mundo fala que a indicação do deputado Egídio Ferrari tem o dedo do João Paulo. E ele deixa claro que... Porque
o João Paulo sempre foi o nome também do governador Jorginho para ser o candidato aqui. Mas em conversas internas, e eles conversam no mesmo nível, porque pô, o João Paulo já foi secretário de saúde, já foi deputado federal, presidente, então ele conversa no mesmo nível com o governador, tem a relação do Jorginho com o pai, com o Wilson. Então, o João Paulo certamente fez um desenho mostrando a dificuldade da candidatura dele, e também deve ter feito um desenho sobre os nomes possíveis aqui. E aí chegou no Egídio Ferrari. Então, ele não diz que sim, né, que ele teve uma participação, mas a gente tem a clareza que hoje quem é o representante de Blumenau no governo do Estado? Quem é a pessoa mais próxima? O Ivan Nates não é. É o João Paulo Kleinby. Tanto que ele está num cargo-chave lá. Então, sem dúvida, o governador Jorginho ouviu muito ele sobre esse processo. Tá certo. Alexandre, obrigado pela tua participação. Podemos ter alguma novidade nessa semana pelo cenário que está se desenhando aí? Não, acredito que teremos até o dia 5, até o dia 6, teremos muitas novidades. Tem que aguardar essa situação dos demais vereadores, tem que ver a mobilização dos outros partidos, porque aquilo tudo gera uma reação. Essa entrada do Fábio Fiedler no Podemos gera uma reação. A possibilidade do União Brasil emplacar o professor Gilson como vice eventual do deputado Egídio, vai gerar uma reação. E o MDB que estava todo mundo falando, ia receber o Egídio, ia fazer isso, fazer aquilo. Como é que fica o MDB agora? E a deputada Ana Paula vai ser candidata, esse final de semana eu já ouvi dizer que as pessoas me apresentaram os argumentos para ela não ser candidata. Está cada vez mais difícil, né? Então tem muita coisa ainda para rodar. E lembrando que a emoção não acabou. Tem 2 semanas de novela, depois vai dar uma calmaria de 3, 4 meses e depois tem mais emoção aí. Tá certo. Obrigado, Alexandre. Ótima semana. Obrigado, Jorge. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço a todos. Eu conversei com o analista político, jornalista do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves.